Retornamos, meus irmãos. E pronto, agora nós falaremos sobre o propósito do livro de Mateus, tá bom? Projetando para você nossa tela aí, nós vamos estar falando sobre o propósito do livro de Mateus, tá joia? Bom, propósito do livro, gente, evidenciar um relato da vida de Jesus por testemunho ocular. Olha, nós estamos falando de alguém aqui que não ouviu falar de Jesus, mas alguém que realmente viveu com Jesus, caminhou com Jesus, estava ao lado de Jesus. Mateus aqui é uma peça-chave de compreensão. Então, Mateus, diferente de Lucas, você vai perceber que Lucas não era discípulo de Jesus. Lucas vai fazer um relato diferente. O que Lucas vai fazer? Lucas vai fazer um trabalho de um historiador de campo. Lucas vai procurar ali entre as pessoas. Mateus não, Mateus tinha visto. Mateus tinha contemplado as obras de Jesus. Você vai perceber que alguns milagres, por exemplo, só aparecem no livro de Mateus. Você vai perceber que algumas parábolas só aparecem no livro de Mateus. Então, nós temos aí algumas exclusividades do livro, tá bom? Então, vamos que vamos. Olha, nós temos aqui, então, que Mateus ele quer assegurar, de todas as maneiras, que Jesus é o Filho de Deus e o Messias esperado desde o tempo remoto, passado, predito pelos profetas do Antigo Testamento. Você aí que gosta de brilhar aí, viu? Esse aqui também, para a gente que é teólogo, a gente chama de período veterotestamentário. Veterotestamentário. Acho que está escrito certo, viu, gente? Ficou um pedacinho lá de fora, mas dá para você entender, viu? Período veterotestamentário. Aí nós temos aqui, demonstrar que o reino de Deus se manifestou em Jesus de maneira incomparável. Gente, não existiu naquela época alguém que manifestasse tanto o reino de Deus como Jesus. Você vai perceber que o Novo Testamento ele está recheado dessa palavra reino. A palavra reino aqui, ela aparece mais de 45 vezes só no Evangelho de Mateus, tá? E reino dos céus aparece pelo menos 25 vezes aqui no livro de Mateus. Então, quando Jesus ele chega na sua missão aqui na Terra, Jesus vai nascer ali, né? Uma obra gerada pelo Espírito Santo, mas Jesus é gerado dentro do ventre de Maria. E Jesus tem o seu nascimento. Inclusive, você vai perceber que o nascimento de Jesus ele tem um detalhamento especial no livro de Mateus, coisa que não tem nos outros evangelhos, tá? Você vai perceber que, por exemplo, a visita dos reis magos, né? Dos magos, viu, gente? Melhor dizendo, que eram peças, né, daquela época, só vai aparecer, só vai ser evidenciado no livro de Mateus. O livro de Lucas não evidencia, o livro de Marcos não evidencia, muito menos o livro de João, tá? Então, dos evangelhos, quem vai mostrar a visita dos magos ali é Mateus, tá joia? Então, vem comigo aqui. Olha, então nós teremos aí que Jesus vai manifestar o seu reino de forma muito tremenda. Então, nós teremos aqui, que o livro vai mostrar também que Israel, na sua maioria, rejeitou a Jesus seu reino e se recusou a crer nele por ser o Messias espiritual e não político. Os discípulos acreditavam que Jesus era um líder político. Eles estavam crentes mesmo que Jesus era o líder político daquela época. E eles estavam dispostos a fazer de tudo, gente, de tudo, tá? Para que Jesus ali realmente assumisse o Império Romano. Eles criam nisso. Deixa eu te explicar como é que acontecia na cabeça dos discípulos, só para você não ficar perdido aí. Então, na cabeça deles, né, era mais ou menos assim. Jesus vai chegar aqui, já tem nós aqui que é os discípulos, né? Inclusive, Jesus chamou as pessoas estranhas, por exemplo, né? Jesus chama Mateus, que não tinha nada a ver com guerra, mas tinha a ver com contabilidade, tinha a ver com imposto. Aí eles pensavam, todo reino tem sua cobrança de imposto. Então, esse camarada aqui, pode ser que ele venceu o cobrador aqui do reino, coisa do tipo, tá? Então, eles acreditavam que Jesus ia chegar lá no Império Romano, né? Acredito eu, estou conjecturando, viu? Jesus ia dar um tanto salto mortal, ia jogar ali
o governador daquela época, o Herodes daquela época no chão, colocar uma espada no pescoço dele, render o exército todo, chamar reforço do céu, agora, e dominar o exército romano. É isso que eles pensavam. E Jesus, gente, por que eles acreditavam que Jesus tinha um reino totalmente político? Por que eles tinham essa crença? Primeiro, que Jesus cuidava do social do povo. Você vai perceber que Mateus, por exemplo, ele vai mostrar que Jesus resolve o problema da fome daquele povo. Jesus resolve o problema da fome daquele povo. O Império Romano, ele estava mitigando Israel de tal maneira que estava deixando Israel numa situação de pobreza. Naquela época, a gente faltava pão. E a escassez do pão era muito grande. Jesus estava no deserto ensinando agora, e a Bíblia vai dizer que eles apresentaram para Jesus agora 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus vai fazer um milagre da multiplicação. Ora, aquele milagre da multiplicação ali mostrava o poder político de Jesus. Ou seja, Jesus estava resolvendo o problema da fome, coisa que Herodes não tinha condição de resolver. Jesus chegou a dizer, em algumas vezes, que o povo vinha através dele, vinha atrás dele, por causa do pão que ele dava para o povo. Então eles tinham essa visão, que o governo de Jesus era um governo totalmente político, ok? Então vamos voltar aqui na nossa tela. Bom, nós temos aqui agora que Jesus ele vai vir agora em glória, tá? Jesus vem em glória e como o Rei dos Reis para julgar as nações. Então Jesus vai se manifestar. Eu vou deixar essa parte da escatologia, tá? Com os outros professores que vão trabalhar com vocês aí, essa parte escatológica. Mas existem profecias que vão mostrar que Israel vai crer nesse Jesus que eles rejeitaram um dia, tá? A profecia aponta para isso. Se eu não estiver enganado, o livro de Zacarias vai falar sobre essa profecia, tá? Que Jesus vai vir e a profecia fala que quando Jesus voltar, aqueles que o negaram, né? Eles vão reconhecer o seu reino. Isso aqui é uma coisa muito tremenda, viu? Então, ótimo. Olha, nós temos aqui que Jesus, então, ele vai tomar o poder de fato das nações. E aí nós vamos fazer passar aqui, gente, de forma bem rápida no Evangelho de Mateus, só para mostrar para vocês aqui alguns pontos interessantes, tá? Do livro de Mateus. Isso aqui é um resumo da obra de Mateus, tá bom? Nós temos aqui o nascimento de Jesus, no capítulo 1. O lugar do seu nascimento é mencionado, né? Aqui também, no capítulo 2 e versículo de número 5. A Bíblia vai dizer que Jesus ali, ele nasce uma manjedoura, nasce ali, Jesus estava ali junto com os animais, tá? Então, se a gente for observar aqui, quando Jesus ele nasce, as pessoas vão dizer assim, pastor, mas Jesus deveria estar mesmo ali junto com os animais, junto com a manjedoura. Esse negócio parece muito estranho. E você saber que eles estranharam isso aí também de Jesus. O fato de Jesus, um rei, nascer, gente, uma manjedoura. Jesus nascer, porque a hotelaria naquela época estava cheia, porque era a época de alistamento. Então, não existia espaço para Jesus nascer. E aí Jesus nasce agora, numa manjedoura. Mas manjedoura é lugar de animais nascer. Lugar de cavalos nascerem, bezerros nascerem. Mas tem uma coisa muito forte que eu quero compartilhar com você aqui, tá? Eu quero te entregar uma revelação do texto aqui. Estava tudo certo, gente. Por quê? Porque lugar de cordeiro nascer não é na maternidade. É exatamente na manjedoura. E quem é Jesus aí? Jesus é nada mais, nada menos que o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tá certo. Jesus tinha mesmo que nascer em uma manjedoura. Porque primeiro ele veio como Cordeiro de Deus para salvar a humanidade, tá bom? Olha, nós teremos aí o lugar do nascimento de Jesus, tá? Olha que interessante. Seu regresso ao Egito vai ser contado aqui no livro de Mateus também, tá? A residência de Jesus em Nazaré, vocês vão perceber que Jesus ali, ele volta do Egito
quando Jesus volta do Egito, Jesus vai ter uma rejeição muito grande dos seus conterrâneos. Eles não acreditavam em Jesus. Por quê? Porque Jesus estava ali no meio deles. Eles falaram, mas esse homem está falando aí que está fazendo sinais, prodígios, eu conhecê-lo. Esse aí não é filho de Zé, né? Não é filho de José, o carpinteiro? Esse aí não é filho do carpinteiro? Esse aí não é filho de Dona Maria? Gente, menosprezando aí Jesus. Jesus vai dizer assim, nenhum profeta tem honra em sua própria terra. E a Bíblia diz que Jesus não fez ali muitos sinais. Está lá no livro de Mateus, viu? Jesus não fez muitos sinais ali por causa da incredulidade deles. Então, eles não acreditavam que Jesus ia fazer ali muitos sinais, não. Tá bom? Então, vamos lá. Olha, nós temos aí, viu, gente, um período de Mateus. Eu quero compartilhar isso aqui com vocês. É muita informação interessante, viu, gente? Eu fico assim, encantado, viu? Com tanta coisa boa que a gente pode explorar desse livro de Mateus, tá? Isso aqui a gente está explorando uma gota. Gente, isso aqui é uma gota, tá? É uma gota, uma gotinha, muito pequena. O livro é muito profundo, só. Se a gente fosse falar de Mateus aqui, a gente teria que gravar aula só para o livro de Mateus a vida inteira. Então, eu ia falar de Mateus aqui, talvez entraria outros professores falando de Mateus e não ia dar conta de terminar de falar de Mateus, tá? Então, Mateus é um livro muito interessante. Lembrando para vocês aí, que Jesus, ele desce para o Egito, na época da matança das crianças, né? José vai ter uma revelação. Ele foge para o Egito agora, para cumprir a profecia de Isaías, que vai dizer assim, do Egito chamei meu filho. Essa profecia aí está lá no livro do profeta Isaías. E vocês vão ver que Mateus vai falar sobre isso. Mateus vai falar assim, para que se cumprisse, né? A gente tem um período aí, gente, que é um período que nós não sabemos ao certo quanto tempo que Jesus ficou no Egito. Por quê? Porque Jesus vai agora aparecer, né, aos 12 anos de idade, ensinando aos doutores. Então, Jesus desaparece, sai de cena, vai para o Egito, volta do Egito e aparece ensinando para os doutores quando ele tinha 12 anos de idade. Essa é a última aparição de Jesus. Aí, Jesus, agora, o que ele vai fazer? Ele vai ficar mais 18 anos desaparecido. Quando Jesus completa a maioridade, 30 anos, que era a maioridade daquela época, Jesus vai aparecer agora, de novo. Então, Jesus, ele teve dedicação aí, ele demorou 30 anos para se dedicar por um ministério de 3 anos. Isso aqui, eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Às vezes, gente, a gente dedica tão pouco, né? Jesus dedicou 30 anos para o ministério de 3. Hoje a gente faz uma dedicação de 3 anos aí para o ministério de 30. Imagina como é que a gente está fora de contexto aí, não é? Então é coisa que a gente tem que ficar pensando mesmo sobre isso aí, tá bom? Então, volta comigo aqui na tela, tá? Olha, nós temos aí também Jesus, né, como aquele que viria, né, predito um precursor messiânico. Nós temos aí, viu, gente, dentro disso aqui, João Batista. João Batista era um arauto. O que é arauto, pastor? Arauto, gente, era aquele camarada que gritava, que clamava mesmo. Quando o rei estava chegando, ele gritava, né? Endireitar as veredas, porque o rei está chegando, porque o Senhor está chegando. O arauto era alguém que gritava para as pessoas endireitar os caminhos. Ou seja, abra o caminho, melhora o caminho, porque ele está chegando, ele está vindo. João Batista tinha esse papel. Você vê que até a fala de João Batista era uma fala da época. Então, João Batista estava anunciando quem? Um grande rei daquela época, que estava chegando, tá bom? E aí, nós temos aqui, não menos interessante, né? Não menos interessante, o território principal do seu ministério público. Que Jesus vai chegar ali, em Mateus capítulo 4. Nós temos aí um fato interessante que a Bíblia vai nos narrar, que é a tentação de Jesus ali. E depois de Jesus ser tentado pelo diabo, Jesus vai começar a expor o seu ministério. Então, Jesus começa a fazer ali grandes sinais e grandes prodígios, né? Chegou o tempo, Jesus esperou o tempo certo para que tudo acontecesse. E aí você vai perceber que Jesus, nesse ministério dele, ele começa a fazer muitas obras ali na região da Galileia, tá? Jesus vai fazer muitas obras
na região da Galileia, tá? E a fome de Jesus começa a correr nas circunvizinhanças. E Jesus vai dizer, né? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então Jesus veio para trazer ali o reino para as pessoas. Você vai perceber que a partir do capítulo de número 16 vai aparecer o chamamento, o chamado aí dos seus outros discípulos. Um deles aí, nós sabemos que era Pedro, que era pescador, tá bom? Eu quero que você, agora, né? No próximo bloco, nós estaremos aqui mais uma vez para a gente falar mais um pouquinho sobre essa visão panorâmica, tá bom? Então, meu querido, vai lá tomar água, refrescar sua cabeça, que daqui a pouco a gente está de volta para a glória do Deus vivo, tá bom? Deus abençoe, até daqui a pouco, se Deus quiser.